Eu estava em frente ao caixa eletrônico e minha mão tremia levemente. Os dedos ficaram suspensos sobre o botão de confirmação e o cursor piscava na tela. O último cartão, a última conta conjunta à qual Rodrigo ainda tinha acesso. Mais um segundo e pronto. Não haveria volta. Fechei os olhos. Lembrei de como ele me beijou na bochecha no aeroporto 3 semanas atrás. De como disse: "Aguenta firme, eu volto logo." Acenou com a mão e desapareceu atrás das portas de vidro. Tão calmo, tão confiante, porque sabia, eu suportaria, eu sempre suportava. Mas desta vez não. Abri os olhos e apertei o botão. Operação concluída. Cartão bloqueado. Senti o coração despencar. As pernas fraquejaram. Tive de me agarrar à fria estrutura metálica do caixa eletrônico. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Isso é o fim. Mas o fim já tinha chegado, não é verdade? Ele chegou há 3 semanas, só que eu ainda não tinha entendido. Saí do banco para a rua e o vento frio de outubro bateu no meu rosto. Doeu, foi brusco, mas fez bem. Põe a gente no lugar. Mostra que eu estou viva, que sei tomar decisões, até mesmo decisões tão assustadoras. Você conhece essa sensação? Quando vive 28 anos com uma pessoa e de repente entende, durante todo esse tempo você não foi esposa, foi empregada, não foi amada, foi conveniente. Meu nome é Valéria, tenho 48 anos. Sou contadora-chefe em uma grande empresa de construção. O salário é bom, cerca de $85.000 por ano. Para Omaha, Nebraska, isso é um bom dinheiro. Tenho um apartamento no centro da cidade, no 7º andar. Tenho carro, pequeno, mas meu. Meu filho já é adulto. Mateu, 26 anos, mora com a namorada. Trabalha como programador. Um rapaz inteligente, eu me orgulho dele. E eu tinha um marido. Rodrigo, 28 anos juntos. Mais da metade da minha vida. Nós nos conhecemos num baile em um clube local. Eu tinha 20 anos, ele 23. Eu estudava contabilidade na faculdade comunitária. Morava com a minha avó na periferia. Meus pais morreram quando eu tinha 4 anos, num acidente de carro. Quase não me lembro deles, só fragmentos de sensações. As mãos da minha mãe, a voz do meu pai. Minha avó me criou. Trabalhava numa fábrica, pegava turnos extras, economizava cada centavo. Cresci com rigidez, mas com amor. Minha avó me ensinou o mais importante: nunca reclamar, manter a postura e contar apenas comigo mesma. As pessoas vão te decepcionar, mas você não vai decepcionar a si mesma, ela dizia. Decepcionei. E como decepcionei? Naquela época, Rodrigo me parecia um príncipe. Alto, largo de ombros, com cabelos escuros e cacheados e olhos alegres. Trabalhava como caminhoneiro, ganhava bem. Não bebia, não fumava, estava sempre arrumado. No baile se aproximou e me convidou para dançar. Quase perdi o rumo. Um homem tão bonito e tinha me escolhido. Namoramos por 6 meses. Ele vinha me ver, passeávamos, íamos ao cinema, a cafés. Eu me apaixonei perdidamente. Ele era atencioso, carinhoso, me dava flores, me acompanhava até em casa. Eu pensava, é isso a felicidade. Depois engravidei. Fiquei apavorada. Mas Rodrigo se comportou como um homem de verdade. Vamos nos casar, ter o bebê, criar nosso filho. Eu te amo, Valéria. Vamos ser felizes. Eu acreditei. O casamento foi simples. Umas 20 pessoas. Os pais dele, a minha avó, alguns parentes e amigos. Assinamos os papéis, comemoramos em um restaurante pequeno. Fomos morar na casa da minha avó, apertado. Mas o que podíamos fazer? Mateu nasceu, gordinho saudável com os olhos do pai. Eu olhava para ele e pensava, por isso dá para aguentar tudo. Rodrigo trabalhava nas viagens. Eu ficava com o bebê, minha avó ajudava. Vivíamos de forma simples, mas sem passar necessidade. Quando Mateu tinha 5 anos, minha avó morreu. Um derrame. Foi dormir e não acordou mais. Eu chorei durante 1 mês. Não restou mais ninguém da minha família. Mas a minha avó me deixou uma herança. Justamente aquele apartamento e $18.000. Todas as economias de uma vida inteira. Eu me sentei na cama dela, segurando a caderneta de poupança e pensei, eis a vida da vovó. 40 anos na fábrica, turnos noturnos, abrindo mão de tudo, por causa desse dinheiro. Por minha causa.
Rodrigo sugeriu: vamos vender esse apartamento, acrescentar o dinheiro da sua avó e minhas economias, compramos uma casa maior. Nessa época eu já trabalhava como contadora e tinha juntado mais uns US$ 12.000. Juntamos tudo, vendemos o apartamento da minha avó e compramos um apartamento espaçoso no centro, em um bom prédio de tijolo aparente. Ficou registrado no meu nome. Assim é mais seguro, disseram na imobiliária. Rodrigo concordou. Você é esperta, Valéria, entende melhor dessas papeladas. Depois eu fiz as contas. Dos US$ 145.000 que demos no apartamento, Rodrigo colocou exatamente US$ 3.500. O resto era meu. O dinheiro da minha avó, o dinheiro da venda do apartamento dela, minhas economias. Mas eu não me arrependia. Nós éramos uma família. Que diferença fazia quem colocou quanto? O importante era que tínhamos a nossa casa. Nos primeiros anos, de fato, foi bom. Rodrigo trabalhava nas viagens, ficava 1 ou 2 semanas em casa, depois partia de novo. Eu trabalhava, cuidava da casa, criava Mateu. Rodrigo dava dinheiro para as despesas, cada vez uns US$ 600 a US$ 800. Eu separava, economizava, comprava móveis, eletrodomésticos, fazia reforma aos poucos, cômodo por cômodo. O apartamento ia ficando mais bonito, Mateu crescia, a vida seguia seu curso. Uma vida comum, sem brilho, mas, como me parecia, feliz. Eu acordava de manhã e pensava: como eu tive sorte. Há uns 5 anos começaram as mudanças, quase imperceptíveis no começo. Rodrigo passou a dar menos dinheiro. Primeiro US$ 400, depois US$ 300, depois US$ 200. Dizia: crise, Valéria, menos viagens, muita concorrência. Eu acreditava. Via nas notícias. A economia estava instável, as pessoas perdiam o emprego. Eu não reclamava. Meu salário nessa época já tinha aumentado. Eu mantinha a casa sozinha. Pagava as contas, comprava comida, roupa. Mateu estudava na universidade. Eu também ajudava ele, mas eu dava conta. Já estava acostumada. Além disso, Rodrigo começou a ficar grudado no telefone. Antes, quando voltava de viagem, descansava, via televisão, conversava comigo sobre a vida, sobre os planos. Agora chegava e ia direto para a tela. Ficava sentado, digitando alguma coisa, sorrindo. Eu perguntava: o que é isso? Ele se esquivava. Ah, são grupos de trabalho, os despachantes mandando mensagem. Eu acreditava, porque queria acreditar, porque tinha medo de descobrir a verdade. Nesse meio tempo, Mateu saiu de casa, alugou um apartamento com a namorada, arrumou um bom emprego, virou um bom rapaz, responsável, liga uma vez por semana, pergunta como vão as coisas. Eu sempre digo: está tudo bem, meu filho, não se preocupe. E a minha vida se transformou em um dia da marmota. De manhã trabalho, 8 horas em cima de números e relatórios, à noite para casa, cozinhar, limpar, lavar roupa. Fim de semana, mercado, faxina, comida pronta para a semana inteira. Quase não via Rodrigo. Ele vinha por 3 dias, descansava, comia, olhava o telefone e pegava da estrada de novo. Eu me cansava tanto que só tinha forças para chegar até o sofá. Sentava à noite e pensava: será que a minha vida inteira é só isso? Trabalho, casa, comida, sono e tudo de novo? Quase não me restaram amigas. Só Lorena. Nós nos encontrávamos uma vez por mês em um café. Ela virou advogada em um bom escritório. Eu contava da minha vida, ela olhava para mim e dizia: Valeria, até quando? Rodrigo está te usando, você não vê? Eu afastava aquilo. Você exagera. Nós somos uma família. Isso é trabalho, é sacrifício. Tem que aguentar. Aguentar. Eu repetia essa palavra como um mantra. A família de Rodrigo é outra história. Os pais dele, Ernesto e Carmen, moravam na pequena cidade de Tulum, a 50 milhas da cidade. Tinham uma casa velha com uma horta grande. Viviam de forma simples. Ernesto trabalhou a vida inteira em uma fábrica. Carmen como cozinheira em uma cantina escolar. Os dois já aposentados. Minha sogra é uma figura e tanto. Para ela, eu nunca fui boa o bastante para o Rodrigo dela. Urbana demais, orgulhosa demais. Ela vinha nos visitar umas 3 vezes por ano. E toda vez encontrava motivo para criticar. Ora era poeira em cima do armário, ora a sopa sem sal,
ora a camisa de Rodrigo amassada. Eu me calava, apertava os dentes e suportava. O irmão de Rodrigo, Diego, nunca conseguiu se firmar na vida. Tem 38 anos, trabalha como carregador, não consegue parar em emprego nenhum, ou falta, ou é mandado embora. Casou-se há uns 5 anos com Marcela, nasceu a filha Sofia, agora ela tem 3 anos. Marcela vivia fazendo cenas com Diego. Você ganha pouco, não serve para nada. Diego bebia por causa disso. Um círculo vicioso. A irmã de Rodrigo, Paola, também não se acertou na vida. Tem 39 anos, solteira, trabalha como vendedora em uma loja de roupas, mora com os pais, vive reclamando da injustiça da vida. Rodrigo sempre teve pena dela, às vezes dava dinheiro. Dizia, ela está sozinha, está passando dificuldade. Eu me calava. Eu também não tinha uma vida fácil, mas dava conta sem o dinheiro de ninguém. E então, há 3 semanas, Rodrigo voltou para casa. Outubro, chuva, vento gelado. Entrou, tirou a jaqueta molhada e disse: Valeria, senta, a gente precisa conversar. Meu coração apertou. Quando um homem fala assim, nunca significa nada de bom. Eu me sentei no sofá, juntei as mãos no colo. Esperei. Rodrigo sentou na minha frente, esfregou as mãos e soltou. Resumindo, meus pais estão numa situação ruim. A casa deles inundou, estourou um cano no porão, a água subiu, tem mofo e umidade por toda parte, não dá para morar lá. Vai ter que trocar a fundação, consertar as paredes, pelo menos 6 meses de obra. Eu assenti. Uma desgraça acontece. Perguntei, e agora? Ele olhou nos meus olhos e disse com calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles vão se mudar para cá temporariamente, até a casa ficar pronta. Por dentro, tudo em mim se contraiu. Quem? Eles? Perguntei devagar. Ele enumerou como se estivesse lendo uma lista. Mamãe, papai, Diego com a Marcela e a Sofia, a Paola. A família toda. Por pouco tempo, uns 2 ou 3 meses. Eu fiquei em silêncio. Fiz a conta de cabeça. 6 pessoas mais nós 2. 8 pessoas no apartamento. Rodrigo continuou como se estivéssemos discutindo a compra de uma frigideira nova. Eu já combinei com o empreiteiro, ele vai cuidar da fundação, vai precisar de muito dinheiro, eu vim aguardando e vou pagar agora. Enquanto isso, eles ficam aqui. A gente se ajeita. Tentei manter a voz firme. Rodrigo, por que você não me consultou antes? Este apartamento também é meu. O rosto dele mudou. Falou com dureza. Como assim seu? O apartamento é nosso. Eu moro aqui há 20 anos. E, aliás, essa é a minha família. Ou você quer que eles durmam na rua? Por dentro, uma revolta começou a subir. Eu queria gritar. Sim, é meu. Comprado com o dinheiro da minha avó. Com o meu dinheiro, você colocou miseráveis $3.500. Mas fiquei calada. Em vez disso, falei baixo. 6 pessoas, Rodrigo. Onde elas vão dormir? Ele acenou com a mão, dispensando a preocupação. A gente dá um jeito. Meus pais no quarto maior, Diego com a família no quarto do meio, Paola na cozinha numa poltrona-cama. E nós? No quarto, como sempre. Valeria, por que você está fazendo tanto drama? É temporário. 2 meses e pronto. Você aguenta. Você aguenta. De novo essa palavra. Eu aguentei a vida toda. Olhei para ele e entendi. Se eu recusasse, ele diria que eu era uma esposa ruim, uma pessoa ruim. Ia pressionar pela pena, pela culpa, pela obrigação. Ele sempre fazia isso e eu sempre cedia. Suspirei. Está bem que venham, mas por pouco tempo. Cedi. E pelo menos ajudem a pagar as contas. O rosto dele se iluminou. Ele se levantou, me abraçou pelos ombros. Muito bem, eu sabia que você entenderia. Eles chegam no sábado e eu viajo daqui a 1 semana. 2 meses, mas o dinheiro é bom. Quando eu voltar, a casa já vai estar pronta e eles saem. 2 meses. Eu ficaria sozinha com 6 parentes dele. Algo dentro de mim se apertou de forma inquieta, mas afastei esse pensamento. Pensei, o que é que pode haver de tão assustador? São adultos. Eu aguento de algum jeito. Como eu era ingênua. Eles chegaram no sábado de manhã. Tirei o dia de folga, fiquei em casa para recebê-los. Rodrigo foi buscá-los com o caminhão dele. O apartamento estava limpo, cheirando a roupa lavada e café. Eu olhava para ele e pensava,
Esta é a minha casa, o meu aconchego. Agora vão invadir isso aqui pessoas estranhas e tudo vai mudar. Rodrigo voltou 2 horas depois. Ouvi o barulho na escada, vozes, passos pesados. Fui até a varanda, olhei para baixo. Havia montanhas de coisas na entrada do prédio. Caixas, sacolas, malas, embrulhos. Isso é para 2 meses? O primeiro a subir foi Ernesto, um velho magro de boné, com uma jaqueta gasta e uma pequena bolsa. Olhou ao redor e disse: "Curto. Está limpo aqui, Valéria." E entrou na cozinha, sentou à mesa e ficou esperando o café. Logo atrás veio Carmen, uma mulher corpulenta com uma enorme bolsa xadrez. Entrou e imediatamente começou a andar pelos cômodos, abrir armários, tocar nas cortinas, espiar os cantos. Balançava a cabeça. "Ai, Valéria, tem poeira nos cantos, precisa limpar e os radiadores estão sujos e as janelas embaçadas." Eu fiquei parada, em silêncio, e minhas mãos se fecharam sozinhas em punhos. Diego arrastou um sofá-cama, suando, vermelho. Atrás dele vinha Marcela com Sofia no colo. A menina gritava pelo prédio inteiro e Marcela sibilava para o marido: "Cuidado, idiota, vai assustar a criança." Diego levou o sofá em silêncio para o quarto do meio. Marcela olhou em volta e disse descontente: "Como é apertado aqui. Onde é que a gente vai caber?" A última a chegar foi Paola, de táxi, com 2 malas enormes, de casaco branco, de salto alto, cabelo arrumado, maquiagem feita. Entrou no apartamento, me cumprimentou com um aceno distraído: "Oi, Valéria." E foi para a cozinha, continuando a digitar no telefone. Na hora do almoço, meu apartamento tinha virado um depósito. Caixas no corredor, bolsas nos quartos, brinquedos da criança no chão, roupas nas cadeiras, sapatos por toda parte. Eu estava parada no meio daquele caos e já não reconhecia a minha casa. Na cozinha, Carmen armou uma verdadeira operação. Abriu a geladeira. "Ai, Valéria, aqui não tem quase nada. Não sei do que você alimenta o Rodrigo. Eu comprei coisas no mercado, agora vou fazer uma sopa de verdade." Ela ocupou todo o fogão, toda a mesa, sem sequer olhar para mim. Sofia não parava de chorar. Marcela gritava com Diego: "Pega a menina, eu estou cansada, fiquei segurando ela a viagem toda." Ernesto ligou a televisão no volume máximo. Paola falava alto ao telefone com uma amiga, ria, comentava a vida de alguém. Eu me sentei na cama, no quarto, e pensei: isso é um pesadelo. O jantar foi uma prova de resistência. Carmen fez uma panela enorme de sopa, mandou todo mundo sentar, inclusive eu. Eu não queria comer. Havia um nó na minha garganta. A sopa estava salgada demais e passada do ponto, mas todos elogiavam, comiam fazendo barulho. Depois do jantar, Carmen me disse: "Valeria, lava a louça. Eu cozinhei o dia inteiro e estou cansada. Você é a dona da casa. Você que limpe." Levantei em silêncio e fui para a cozinha. A pia estava coberta de pratos sujos, panelas, colheres, facas. Eu lavava. Eles assistiam televisão. Ninguém se aproximou. Ninguém ofereceu ajuda. Quando terminei, já eram 11 da noite. Minhas mãos doíam, minhas costas latejavam. Eu queria ir dormir, mas Sofia começou a chorar de novo. Marcela saiu do quarto e enfiou a criança nos meus braços. "Segura ela um pouco, preciso tomar banho. Ela vai se acostumar com você rapidinho." Peguei a menina. Balancei ela por uns 20 minutos enquanto Marcela tomava banho. Depois devolvi e fui para o quarto. Rodrigo já dormia, esparramado na metade da cama. Deitei ao lado dele, fechei os olhos. Mas do outro lado da parede, Sofia chorava outra vez. Diego e Marcela brigavam. Ernesto tossia. Carmen e Paola conversavam sobre alguma coisa. Eu estava deitada no escuro e pensava: falta só uma semana para ele ir embora. Depois 2 meses, sozinha, com eles. No dia seguinte foi pior. Voltei do trabalho, um cenário de destruição. A pia coberta de louça, mingau queimado no fogão, brinquedos e migalhas no chão, a televisão berrando, Sofia chorando. Carmen me viu. "Ah, a Valéria chegou. Vai ao mercado, não tem pão. Compra leite também, queijo cottage e creme de leite azedo." Eu peguei a bolsa em silêncio. Fui ao mercado. Gastei $40. Voltei e guardei as compras. Carmen assentiu. "Muito bem. Agora prepara o jantar. Estou sem tempo." Eu preparei.
Pus a mesa. Todos comeram em silêncio. Ninguém disse obrigado. Depois do jantar, Carmen de novo. Valeria, lava a louça. Eu lavava. Eles assistiam televisão. Assim passou uma semana. Todo dia igual, trabalho, casa, comida, limpeza, mercado, louça, sono. Sofia gritava à noite. Eu não dormia o suficiente. No trabalho comecei a cometer erros. Meu chefe me chamou e me repreendeu. Pedi desculpas, prometi melhorar. Mas a minha cabeça estava envolta em névoa. Rodrigo esteve distante a semana toda. Chegava tarde, ia dormir cedo. Eu tentava conversar. Ele se esquivava. Aguenta, Valéria. Daqui a pouco eu viajo, vou ganhar dinheiro, volto. Tudo vai se acertar. E então chegou o domingo. O dia da partida dele. O voo saía às 8 da noite. Ele arrumava a mala e eu estava ao lado. Eu queria dizer, não vá, eu não vou dar conta. Mas fiquei calada. Fomos de táxi para o aeroporto e durante todo o caminho ficamos em silêncio. Eu olhava pela janela para a cidade molhada e pensava, ele vai embora e eu vou ficar sozinha com 6 pessoas estranhas no meu apartamento. Na entrada do aeroporto, ele me abraçou sem jeito, beijou minha bochecha. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Quando eu voltar, a gente acerta tudo. Aguenta, minha querida. Eu assenti. Ele acenou com a mão e desapareceu pelas portas do terminal. Sentei de novo no táxi e pensei, acabou. Agora vai começar o verdadeiro pesadelo. E eu não estava errada. Na primeira semana depois da partida de Rodrigo, eu me aguentei com as últimas forças. Levantava às 6 da manhã, porque Sofia começava a gritar exatamente às 6h05. Todas as manhãs. Marcela não se levantava. Diego também não. Eles ficavam deitados no quarto do meio, cobertos da cabeça aos pés com o cobertor. Eu saía, pegava a menina no colo, embalava até ela se acalmar, depois ia preparar mingau para ela. Paola dormia numa poltrona-cama bem na cozinha, coberta com uma jaqueta. Uma vez deixei cair uma colher. Ela acordou e sibilou. Você está fazendo barulho de propósito? Deixe eu dormir em paz. Eu pedi desculpas, no meu próprio apartamento, às 6 da manhã, por estar cozinhando mingau para o filho dos outros. Carmen se levantava às 7, saía para a cozinha e dizia, por que você acorda tão cedo? Podia descansar. Eu tenho que ir para o trabalho, Carmen. Tão cedo assim? Na cidade de vocês, todo mundo é viciado em trabalho. Eu me calava e saía para o trabalho com fome. Ela sempre encontrava algo para criticar. Manteiga faz mal, pão branco faz mal. Parei de comer de manhã. Comprava café e biscoitos no escritório. No trabalho, eu tinha virado um zumbi. Sofia gritava à noite a cada 2 ou 3 horas. Às vezes Marcela levantava, embalava por 5 minutos. A menina continuava chorando. Eu ficava deitada, olhando para o teto e contando os minutos até amanhecer. Meu chefe me chamou depois de 4 dias. Valeria, o que está acontecendo com você? É a 3ª vez que você erra nos cálculos. Pedi desculpas, disse. Chegaram visitas, não estou dormindo muito bem. Visitas. Eu chamei eles de visitas, embora já mandassem no meu apartamento, como se estivessem na própria casa. As noites eram um pesadelo. Eu chegava do trabalho, abria a porta, cheiro de comida, televisão alta, choro de criança. Carmen era a primeira a me receber. Ah, Valéria chegou. Bem na hora. Vai ao mercado, não tem leite, nem pão, nem embutido, e compra creme de leite azedo também. Eu ia ao mercado, comprava tudo, pagava com o meu dinheiro. Na primeira semana, gastei com eles cerca de $200. Ninguém se ofereceu para dividir. Ninguém disse obrigado. Voltava, descarregava as sacolas. Carmen assentia com a cabeça. Muito bem, agora ajuda a preparar o jantar. Dava ordens. Não corta assim, tem que ser maior, mais sal, menos sal. Eu fazia como ela mandava. Na minha cozinha, no meu fogão. Ernesto ficava sentado diante da televisão com o volume no máximo. Diego passava o dia inteiro deitado no sofá, olhando para o telefone. Marcela ao lado, também no telefone. Quase não falavam, só às vezes brigavam. Pega a menina. Eu fiquei o dia inteiro com ela. Pega você. Sofia engatinhava pelo chão, estendia os bracinhos para mim. Eu pegava ela, brincava enquanto o jantar ficava pronto. Marcela olhava e dizia, está vendo? A Valéria trata ela bem.
A gente devia convidar ela com mais frequência. Convidar para o meu apartamento, onde eles já moram. Paola aparecia na hora do jantar. Comia em silêncio, olhando para o telefone. Depois do jantar, ia para o banheiro por 1 hora. A água corria sem parar. Eu pensava no hidrômetro. Chegou a conta dos serviços públicos, $180 em vez dos habituais $60. Tudo triplicou. Mostrei a conta para Carmen. Talvez possamos combinar como vamos dividir? Ela olhou, estalou a língua. Ai, que caro. Mas você ganha bem, Valéria. E as nossas aposentadorias são pequenas. Eu fiquei ali com a conta na mão e entendi. Eles não vão pagar nenhum centavo. Depois do jantar, Carmen dizia: Valeria, tira a mesa, lava a louça. Nós estamos cansados e você está acostumada. Para você não é difícil. Acostumada. Eu lavava uma montanha de louça, limpava o fogão, o chão, a mesa, levava o lixo para fora. Eles iam cada um para o seu canto. Às 10h30 eu entrava no quarto, o único lugar onde eu podia fechar a porta. Sentava na cama e simplesmente ficava ali. Pensava, mais 7 semanas. Como é que eu vou aguentar isso? Rodrigo ligava a cada 3 ou 4 dias. Como vão as coisas? Normal? E os meus pais? Está tudo bem. Muito bem, Valéria. Eu sabia que você daria conta. E desligava. Eu queria gritar. Rodrigo, leva eles embora, eu não aguento mais. Mas me calava. Sabia o que ele diria. Você está exagerando, é temporário, aguenta. Na segunda semana, percebi que a comida estava acabando rápido demais. Eu comprava queijo cottage. No dia seguinte já não tinha. Comprava carne. Na manhã seguinte já não tinha. Carmen dava de ombros. Somos muitos, comemos, tem que comprar mais. Em 2 semanas gastei quase $350 com comida, quase metade do meu salário, com pessoas que nem sequer dizem obrigado. Na 3ª semana, minhas coisas começaram a desaparecer. Primeiro, meu creme caro para as mãos. Ninguém tinha visto. Depois, um cachecol. Encontrei 2 dias depois com Paola. Ela saiu para a rua usando ele. Eu a parei. Paola, esse é o meu cachecol. Sério? Ai, desculpa, eu pensei que fosse da mamãe. Não fica brava. O creme eu nunca mais encontrei. Meus cosméticos também começaram a sumir. Máscara de cílios, batom, sombra. Guardei tudo na mesinha do quarto. No dia seguinte, Paola perguntou: Valeria, posso pegar sua máscara? A minha acabou. Desculpa, eu mesma já tenho pouca. Ela ficou ofendida e passou 2 dias sem falar comigo. E então aconteceu aquilo que acabou comigo de vez. Abri o armário do quarto e fiquei paralisada. Meus brincos de ouro, da minha avó, que eu só usava em ocasiões especiais, não estavam no lugar. Eu sempre os colocava numa caixinha na prateleira de cima e agora estavam jogados numa caixa de bijuterias alheia, misturados com acessórios baratos. Saí para a cozinha e perguntei com a voz trêmula: quem mexeu nos meus brincos? Carmen nem olhou para mim. Que brincos? Os de ouro, da minha avó. Ah, aqueles. A Paola experimentou. Queria usar num encontro. Eu disse a ela que não devia pegar o que é dos outros. Então ela devolveu. Experimentou. Os meus brincos, a memória da minha avó. A única coisa que me restou dela além deste apartamento. Fui até Paola. Não mexa nas minhas coisas. Ela me olhou de baixo para cima. Ah, para com isso, Valéria. Por que esse escândalo? Eu só experimentei, não roubei. Como você é mesquinha. Mesquinha. Porque eu não queria que estranhos fuçassem nas minhas coisas. Voltei para o quarto, fechei a porta, sentei no chão e chorei. Em silêncio, para que não ouvissem. Eu chorava de impotência, de mágoa, de cansaço e da compreensão de que isso não ia acabar. Nem em 2 meses. Nem quando Rodrigo voltasse, ele não mandaria eles embora. Diria: espera só mais um pouco, e eu ficaria com eles para sempre. Naquela noite eu não dormi nem um pouco. Fiquei deitada lembrando a minha vida inteira, como eu sempre cedia, sempre fui conveniente. Na escola, quando riam de mim, no trabalho, quando assumia as obrigações dos outros, com Rodrigo, quando ele dava cada vez menos dinheiro, cada vez menos atenção, cada vez menos de si. Minha avó dizia: Valeria, seja boa, e as pessoas vão te tratar da mesma forma.
Eu fui boa durante 28 anos. As pessoas não retribuíram. De madrugada tomei uma decisão. Não era clara nem concreta. Simplesmente entendi. Chega. Alguma coisa precisava mudar. Urgentemente. No sábado levantei mais cedo, me vesti e arrumei uma bolsa. Carmen saiu para a cozinha. Você vai aonde? Ver uma amiga. Faz tempo que não nos vemos. E quem vai fazer o almoço? Respondi com calma. Não sei. Hoje eu estou ocupada. E saí. Meu coração batia forte. Pela primeira vez na vida, eu estava me rebelando. Fui até a casa de Lorena. Ela abriu a porta, ficou feliz em me ver, fez chá, me olhou com atenção. O que aconteceu? Você está péssima. E eu contei tudo. Como Rodrigo trouxe a família, como eles tomaram o apartamento, como eu virei empregada na minha própria casa, como gasto todo o meu dinheiro, como não durmo, como eles pegam as minhas coisas. Lorena ouviu em silêncio, depois disse: Valeria, você entende que isso é abuso? Rodrigo armou isso para você, de propósito. E você sabe por quê? Você acha mesmo que a casa inundou? Isso é desculpa. Ele queria que eles vivessem às suas custas enquanto ele juntava dinheiro. Para quê, na sua opinião? Eu fiquei em silêncio. Não queria pensar nisso. Lorena se inclinou mais para perto. Veja as contas dele. Você ainda tem acesso ao aplicativo do banco, não tem? Tenho. Rodrigo e eu abrimos um cartão conjunto há uns 5 anos. Peguei o telefone, entrei no aplicativo e fiquei paralisada. Transferências toda semana nos últimos 6 meses. Para o mesmo número. De $700 a $1.000. Às vezes mais. Fiz as contas rapidamente. Ao todo, cerca de $25 mil em 6 meses. Lorena disse baixinho. Aí está a resposta. Tem outra pessoa na vida dele, Valéria. Eu gelei por dentro. Todos os sinais estavam lá. O telefone, menos dinheiro, frieza, distanciamento. Eu simplesmente não queria enxergar. Lorena segurou a minha mão. Você precisa agir agora, senão vai perder tudo. Ela falava com precisão, como advogada. Primeiro, bloqueia todas as contas conjuntas. Segundo, reúne os documentos do apartamento, provas de que o dinheiro é seu. Terceiro, entra com o divórcio. Quarto, tira a família dele do apartamento. Pela lei, com a polícia, se for preciso. Eu ouvia e entendia. Isso é guerra. Isso é o fim. O ponto sem retorno. E eu estava pronta. Lorena perguntou. Você tem alguma economia? Balancei a cabeça afirmativamente. Sim, numa conta separada. Cerca de $9 mil. Ele não sabe. Ótimo. Então você tem uma reserva. Agora vamos ao cartório. Fazer uma procuração para mim, eu vou te representar. Depois ao banco, bloqueamos as contas. Na segunda-feira, damos entrada no divórcio. Eu pensei, será que vou conseguir? Destruir 28 anos de casamento, expulsar 6 pessoas, ir contra todos? Depois lembrei de como lavo a louça toda noite enquanto eles assistem televisão. De como não durmo por causa do filho dos outros. De como Paola experimenta meus brincos. De como Rodrigo transfere dinheiro para alguma mulher enquanto eu me mato de trabalhar. E respondi, sim, vou conseguir. Fomos ao cartório. Fizemos a procuração. Depois ao banco. Eu bloqueei todos os cartões e contas aos quais Rodrigo tinha acesso. Deixei apenas meu cartão salário e o cartão com as minhas economias. A atendente perguntou, a senhora tem certeza? Isso é irreversível. Sim, tenho certeza. Quando saí do banco já eram 3 da tarde. Eu estava na rua, olhando para o céu cinzento e pensando, eu fiz isso, queimei as pontes. E sabe de uma coisa? Fiquei mais leve. Pela primeira vez em 3 semanas, senti que conseguia respirar. Voltei para casa às 6 da tarde. Abri a porta. Todos estavam sentados na cozinha, jantando. Carmen olhou para mim com desagrado. Onde você estava? Ficamos o dia inteiro com fome, esperando você preparar o jantar. Tivemos que improvisar alguma coisa. Passei em silêncio para o quarto, fechei a porta e pela primeira vez em 3 semanas, sorri, porque sabia. Amanhã tudo vai mudar. No domingo acordei cedo e pela primeira vez em 3 semanas tinha dormido bem. Levantei, fui para a cozinha. Paola ainda dormia na poltrona. Eu não tentei fazer silêncio. Bati louça, abri armários. Ela acordou.
Por que você está fazendo barulho de novo? Estou preparando o café da manhã, na minha cozinha, no meu horário. Ela bufou e se virou para a parede. Eu preparei para mim um café de verdade, com os grãos que escondia de todo mundo. Tirei um queijo caro, fiz um sanduíche, sentei e comi devagar, com prazer. Pela primeira vez em 3 semanas, o que eu queria. Carmen saiu 20 minutos depois. Ah, você está fazendo café. Serve um pouco para mim também, por favor. Desculpe, Carmen, o café acabou. Eram os últimos grãos. Vai agora e compra mais. Olhei nos olhos dela. Não. Hoje é domingo, meu dia de folga. Se quiser café, vá à senhora mesma. Ela ficou sem reação. Depois disse: Valeria, você enlouqueceu? Nós somos visitas. Levantei e me aproximei. Visitas, Carmen, ficam 2 ou 3 dias. Vocês estão aqui há 3 semanas. Visitas agradecem a hospitalidade, ajudam na casa. Vocês esvaziam a geladeira e exigem serviço. Vocês não são visitas, são invasores. O rosto dela ficou vermelho. Como você se atreve? Eu sou a mãe do Rodrigo. Eu aceitei você na família quando você não era ninguém. Eu sorri de lado. Aceitou? Durante 28 anos a senhora disse que eu não era digna do seu filho, que eu não cozinhava direito, não limpava direito. E agora, de repente, eu passei a servir, porque há alguém para cozinhar de graça. Ela levantou a mão como se fosse me bater. Eu não recuei. Fiquei parada, olhando para ela. Ela baixou a mão, virou-se e foi para o quarto, batendo a porta com força. Eu terminei meu café. Minhas mãos tremiam, mas por dentro eu estava calma. Eu tinha dado o primeiro passo. 1 hora depois, Ernesto saiu do quarto. Aproximou-se em silêncio. Valeria, por que você deixou a Carmen assim? Ela está chorando. Olhei para ele. Ernesto, quer a verdade? Há 3 semanas eu sustento vocês todos sozinha. Compro comida, pago os serviços, cozinho, limpo, lavo roupa. Em 3 semanas gastei com vocês mais de $400. Ninguém disse obrigado. Ninguém se ofereceu para ajudar. Vocês se comportam como se eu devesse alguma coisa, mas eu não devo. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Continuei. Se vocês ficarem, será em outras condições. Vão ajudar na casa, dividir o dinheiro da comida e das contas, respeitar que este é o meu apartamento, ou vão embora hoje. Ele assentiu devagar. Entendi. Vou falar com a Carmen. Nós não queríamos te ofender, Valéria. Só estamos acostumados de outro jeito. Eu amoleci um pouco. Eu entendo. Mas aqui eu não sou uma empregada gratuita. Ele saiu. Eu ouvi eles conversando no quarto grande. Carmen chorava. Ernesto explicava alguma coisa em voz baixa. À tarde reuni todos na cozinha. Diego, Marcela, Paola, os velhos. Sofia estava no colo de Marcela. Todos olhavam para mim com cautela. Eu disse: quero que a gente converse. Vocês estão aqui há 3 semanas. Rodrigo prometeu que vocês ficariam 2 meses até a casa ser consertada. Eu concordei em ajudar, mas eu não concordei em virar empregada de vocês. Marcela soltou um muxoxo. Continuei sem dar atenção. Nas últimas 3 semanas, fui só eu quem cozinhou, limpou, foi ao mercado, pagou tudo. Vocês moram aqui de graça, comem a minha comida, usam água e eletricidade, e nem sequer dizem obrigado. Diego resmungou. Nós não pedimos para nos trazerem para cá. Olhei para ele. Verdade. E eu não pedi para trazerem vocês. Rodrigo decidiu por mim. Agora quem decide sou eu. Tirei uma folha de papel na qual já tinha anotado tudo com antecedência. Se vocês quiserem ficar, aqui estão as minhas condições. Primeira, todos ajudam na casa. Escala de limpeza, comida, louça. Tudo dividido igualmente. Segunda, todos contribuem para a comida e para as contas. $30 por pessoa por semana. Terceira, respeitem que este é o meu apartamento. Não peguem minhas coisas sem pedir, não façam barulho à noite. Carmen fungou. E se não concordarem, arrumem as coisas e vão embora hoje. Fez-se silêncio. Todos olharam uns para os outros. Por fim, Ernesto disse: nós concordamos. Você está certa, Valéria. Nós realmente perdemos a noção. Carmen fungou de novo, mas assentiu. Diego deu de ombros. Está bem, justo. Marcela ficou calada, mas também assentiu.
Paola revirou os olhos. Tá bom, só faz uma escala decente. Montamos a escala. Segunda-feira, Carmen e Ernesto cozinham, Diego e Marcela lavam a louça. Terça-feira, eu cozinho, Paola lava. Quarta-feira, Diego e Marcela cozinham, os velhos lavam, e assim por diante, a limpeza todos juntos aos sábados, as compras em revezamento. À noite eles juntaram dinheiro, Ernesto e Carmen deram $60, Diego e Marcela $60, Paola $30, $150. Uma ninharia perto do que eu tinha gasto. Mas era um começo. Na segunda-feira, pela primeira vez em 3 semanas, fui para o trabalho com tranquilidade. Sabia que em casa iam cozinhar sem mim, que não seria eu a lavar a louça. Alguma coisa tinha mudado. No trabalho, conversei honestamente com meu chefe. Estou com uma situação difícil em casa. Hóspedes temporários, estou me divorciando do meu marido. Posso tirar 1 semana de licença sem pagamento. Preciso resolver questões jurídicas. Ele se surpreendeu. Você vai se divorciar? Eu pensava que vocês tinham uma família sólida. Eu sorri de lado. Eu também pensava, por 28 anos. Ele assentiu. Tire a semana, depois volte. Na hora do almoço encontrei Lorena. Fomos ao tribunal, demos entrada no pedido de divórcio, preenchemos os papéis, pagamos a taxa. A funcionária perguntou: "A senhora tem certeza? Talvez queira pensar melhor?" Eu respondi: "Pensei durante 28 anos. Já basta." Enviaram uma cópia do pedido para Rodrigo pelo correio, que ele receba e fique sabendo. Depois fomos ao cartório. Lorena me ajudou a formalizar a declaração sobre a partilha dos bens. Indicamos que o apartamento foi comprado com o meu dinheiro, a herança da minha avó mais as minhas economias. Anexamos todos os documentos, recibos, comprovantes. Rodrigo investiu apenas $3.500. O notário olhou e disse: "A sua posição é forte. O apartamento foi quase inteiramente comprado com os seus recursos. Ele receberá no máximo uma compensação de $8.000, se receber alguma coisa." Eu não tinha pena desse dinheiro, desde que ele me deixasse em paz. Na terça-feira, tratei dos documentos para a desocupação. Lorena explicou: "Pela lei, é possível despejá-los por meio do tribunal, mas isso demora, pelo menos 2 meses. Existe um jeito mais rápido, uma carta oficial da advogada exigindo a desocupação do imóvel. Isso vai assustá-los." Redigimos a carta. Severa, juridicamente bem fundamentada. Exigência de desocupar o apartamento no prazo de 7 dias, referências aos artigos da lei, ameaça de processo judicial e desocupação forçada. Levei a carta para casa na quarta-feira à noite e a coloquei sobre a mesa da cozinha enquanto todos jantavam. "Isto é para vocês, leiam." Carmen pegou a folha, leu, empalideceu. Passou para Ernesto. Diego leu e disparou: "Você enlouqueceu, Valeria? Quer expulsar a gente?" Respondi com calma: "Sim. Vocês têm 7 dias para sair, ou eu entro na justiça." Marcela gritou: "Mas para onde vamos? Temos uma criança pequena, você é sem coração." Olhei para ela: "E quando eu passei 3 semanas sem dormir por causa da sua filha, vocês pensaram em mim? Quando eu gastava todo o meu dinheiro com a comida de vocês, vocês pensaram no meu coração?" Paola disse com veneno: "Então é assim que você é, Valéria. E eu achava que você era uma boa pessoa." Dei de ombros: "Talvez, mas agora não sou mais conveniente." Fui para o quarto, tranquei a porta. Ouvi eles discutindo na cozinha. Tanto fazia para mim. Pela primeira vez em 3 semanas, não me importava absolutamente nada com o que pensavam. Na quinta-feira à noite, Rodrigo ligou. Ele gritava: "Valeria, o que você está fazendo?" Meus pais ligaram chorando. "Você entrou com o divórcio?" Ficou maluca de vez. Esperei ele se esgotar, depois disse baixinho: "Rodrigo, eu encontrei as transferências. Toda semana durante 6 meses. $25.000 para um mesmo número." "Quem é?" Ele se calou. Depois, inseguro: "Que transferências? Do que você está falando?" "Do nosso cartão conjunto. Eu vejo tudo, esqueceu? Então quem é ela?" Ele começou a balbuciar: "Não é o que você está pensando. É uma colega. Eu emprestei dinheiro para ela." Eu ri. $25.000 emprestados? Toda semana? Você realmente acha que eu sou idiota? Ele se calou, depois disse:
Valeria, vamos conversar com calma quando eu voltar. Eu vou te explicar tudo. Você vai explicar no tribunal. E enquanto isso, sua família está consumindo o meu dinheiro e morando no meu apartamento. Eu dei a eles 7 dias. Se não forem embora, chamo a polícia. Ele voltou a gritar. Eu desliguei. Bloqueei o número dele. Na sexta-feira à noite, quando voltei do trabalho, o apartamento estava vazio. Silêncio. Ninguém. Sobre a mesa da cozinha havia um bilhete de Carmen com a letra torta. Valeria, nós fomos embora. Para a casa de parentes do Ernesto. Não queremos ser um peso. Obrigada por nos acolher. Perdoe se houve alguma coisa errada. Fiquei parada com aquele bilhete nas mãos e não acreditava. Foram embora. Por conta própria. Andei pelo apartamento. Tinham levado todas as coisas. Os quartos estavam vazios. Silêncio. Um silêncio inacreditável, ensurdecedor. Sentei no sofá e chorei. Mas eram lágrimas de alívio. Eu chorava porque tinha suportado. Porque não tinha quebrado. Porque o apartamento era meu outra vez. No sábado eu limpei o dia inteiro. Lavei o chão, as janelas, tirei o pó, lavei toda a roupa, arejei os cômodos. À noite o apartamento brilhava de limpeza. Sentei na cozinha com uma xícara de chá, olhava pela janela para a cidade ao entardecer e pensava: eu consegui, eu os expulsei, eu entrei com o divórcio, eu bloqueei o dinheiro. Eu estava triste, não com pena, mas triste de verdade. 28 anos de vida tinham acabado. O amor em que eu acreditava tinha se revelado mentira, mas eu não me arrependia. No domingo, Mateu veio me visitar. Eu tinha ligado para ele no dia anterior, pedindo que viesse. Ele apareceu com a namorada, Camila, e trouxeram bolo e flores. Mateu me abraçou. Mãe, como você está? Eu já sei de tudo. O papai ligou gritando, dizendo que você expulsou a família dele. E o que você respondeu? Ele sorriu de lado. Que a culpa é dele, que ele não podia ter feito isso com você e que eu estou do seu lado. Eu chorei. Abracei-o com força. Nós 3 ficamos sentados, tomando chá, comendo bolo. Camila contou que eles queriam se casar na primavera. Eu fiquei feliz por eles. Antes de ir embora, Mateu disse: Mãe, você foi incrível. Eu tenho orgulho de você. Você é corajosa. Balancei a cabeça. Não sou corajosa. Só me cansei de sentir medo. Ele me beijou na bochecha. Isso é exatamente coragem, mãe. Passou-se um mês desde que eles foram embora. O mês mais tranquilo dos últimos anos. Eu levantava quando queria. Cozinhava o que queria. O silêncio no apartamento não era assustador. Era curativo. No trabalho, voltei ao normal. Meu chefe percebeu. Valeria, você parece até mais jovem. Sorri. É só porque voltei a dormir. O dinheiro parou de escorrer pelos meus dedos. Comprei botas novas, com as quais eu sonhava fazia tempo. Fui ao salão, cortei o cabelo e pintei. Olhava para o espelho e pensava: tenho 48 anos. Isto não é o fim, é o meio. Rodrigo ligava de números diferentes. Eu não atendia. Mandava mensagens longas, confusas, em que ora pedia perdão, ora ameaçava, ora me acusava. Eu não lia até o fim, simplesmente apagava. Uma vez escreveu: Valeria, eu precisava daquela mulher. Você ficou fria, eu procurava calor. Li e comecei a rir. Eu, fria. Eu, que durante 28 anos o aqueci, o alimentei, o esperei voltar das viagens. E ele foi procurar calor em outra, com o meu dinheiro. Lorena vinha me visitar com frequência. Ficávamos sentadas na cozinha, bebendo vinho, conversando. Uma vez ela disse: Valeria, você precisa se distrair, conhecer alguém. A vida não acabou. Balancei a cabeça. Ainda é cedo. Primeiro eu preciso entender quem eu sou sem o Rodrigo. Ela assentiu. Está certo, não se apresse. O divórcio foi marcado para o fim de novembro. Eu e Lorena reunimos todos os documentos. Extratos bancários com as transferências, o contrato de compra e venda do apartamento, comprovantes da minha renda, depoimentos dos vizinhos, a disposição de Mateu em confirmar que o apartamento foi comprado com a herança e com o meu dinheiro. Lorena disse: uma posição de ferro, ele vai receber no máximo $8.000 de compensação, se receber. Dei de ombros: que receba, desde que me deixe em paz.
Uma semana antes da audiência, Rodrigo apareceu, ouvi a campainha, olhei pelo olho mágico. Ele estava com um enorme buquê de rosas. Eu não abri. Falei através da porta. Vai embora, Rodrigo. Nós não temos nada para conversar. Ele começou a falar depressa. Valeria, abre. Eu errei. Me perdoa. Vamos começar de novo. Antes eu teria amolecido. Antes eu teria aberto, ouvido, perdoado. Mas não agora. Rodrigo, você trouxe a sua família para o meu apartamento e foi embora. Você pensou que eu ia sustentar todos eles enquanto você juntava dinheiro para outra mulher. Você me usou, me traiu. Não existe perdão. Ele ainda gritava alguma coisa, batia na porta. Eu não respondia. Depois de 10 minutos, foi embora. Fui até a janela. Ele estava na rua, olhando para as janelas, segurando o buquê. Depois jogou as flores na lixeira e foi embora. Fechei a cortina. Minhas mãos tremiam. Mas eu não me arrependia nem um pouco. A audiência foi marcada para 27 de novembro. Um dia frio e cinzento. Me vesti com sobriedade. Terno preto, blusa branca, cabelo preso. Lorena disse: é preciso parecer séria. Você é uma mulher adulta e responsável, defendendo os seus direitos. Rodrigo apareceu com um advogado jovem, num terno amarrotado. Ele mesmo estava com uma aparência péssima, mais magro, abatido, com os olhos apagados. Olhou para mim, eu virei o rosto. A juíza, uma mulher de uns 55 anos, severa, de óculos. O advogado de Rodrigo começou. Excelência, meu cliente solicita a divisão igualitária do apartamento. Ele foi adquirido durante o casamento, portanto constitui patrimônio comum do casal. Lorena se levantou. Excelência, nós temos documentos que confirmam que o apartamento foi comprado exclusivamente com recursos da minha cliente. Herança da avó, recursos da venda do apartamento herdado e economias pessoais de Valéria. Rodrigo investiu apenas $3.500. Tudo isso está comprovado documentalmente. Ela entregou uma pasta à juíza. A juíza analisou os documentos por um longo tempo. Depois levantou os olhos. Aqui está tudo claramente discriminado. A herança é bem pessoal, não sujeito à partilha. Os recursos provenientes da venda de bem herdado, também. O advogado de Rodrigo gaguejou. Mas ele morou ali durante 28 anos, fez reformas, sustentou a família. A juíza o interrompeu. Sustentou? Há provas? Comprovantes de renda? Extratos bancários? O advogado se calou. Não havia. Lorena acrescentou. Excelência, temos depoimentos dos vizinhos e do filho, confirmando que foi Valeria quem sustentou a família nos últimos anos. E também um extrato bancário que mostra que Rodrigo transferia quantias significativas para uma mulher estranha, enquanto a esposa arcava com todas as despesas. Rodrigo se levantou de um salto. Isso não é verdade. Eu trabalhava. Sente-se, disse a juíza com firmeza. Onde está a sua renda? Apresente os comprovantes. O advogado abriu os braços. Meu cliente trabalhava informalmente e recebia em dinheiro. A juíza assentiu. Então é impossível comprovar a contribuição dele. Ela examinou os documentos por mais 20 minutos. Depois disse: o tribunal profere a decisão. O casamento é dissolvido. O apartamento de 3 quartos permanece em propriedade de Valéria, por ter sido adquirido com recursos pessoais dela. Rodrigo recebe compensação no valor de $8.000, proporcional à sua contribuição. Pagamento no prazo de 6 meses. O martelo bateu. Rodrigo saiu sem olhar para mim. Saímos do prédio para a rua. Estava nevando. A primeira neve do ano. Flocos grandes e molhados. Levantei o rosto, fechei os olhos. Estava frio e fresco. Lorena me abraçou. Parabéns, você venceu. Soltei o ar devagar. Eu só recuperei o que era meu. Estávamos sentadas em um café quente, bebendo vinho, comendo massa. Eu olhava pela janela para a neve e pensava: acabou. 28 anos no passado. À frente, o desconhecido. Lorena perguntou: como você se sente? Pensei e respondi: estranha, livre e um pouco assustada. Como se eu estivesse na beira de um precipício. Atrás não há nada, à frente há neblina. Mas eu não quero voltar. Ela assentiu. É normal, você vai dar conta. Você é forte. Sorri de lado. Não sou forte. Só me cansei de ser fraca. Passaram-se mais 2 meses.
janeiro, fevereiro. Eu vivia a minha vida. Trabalhava, encontrava Lorena, ia ao cinema, ao teatro. Uma vez fui a Nova York num fim de semana. Fazia tempo que eu queria, mas Rodrigo sempre dispensava. Pra quê? É caro. Eu andei por Manhattan, olhei para o Central Park, para a ponte do Brooklyn. Me sentia livre, viva. Mateu e Camila anunciaram que iam se casar em março. Um casamento pequeno, só com os mais próximos. Eu fiquei feliz por eles. Ajudei nos preparativos, escolhi o vestido de Camila. Rodrigo pediu para ser convidado para o casamento. Mateu recusou. Pai, você machucou a mamãe. Eu estou do lado dela. Vou te convidar quando ela mesma quiser te ver. Rodrigo não ligou mais. Um dia, em fevereiro, encontrei Rodrigo por acaso. Eu vinha saindo do mercado, ele saía do metrô. Quase demos de cara um com o outro. Ele estava ainda pior do que na audiência. Encolhido, envelhecido, disse em voz baixa. Oi, Valéria. Oi. Ficamos em silêncio. Depois ele perguntou. Como você está? Bem. Você está com uma aparência boa. Pausa. Eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Eu fui um idiota. Perdi você. A melhor coisa que eu tinha. Eu olhei para ele. Rodrigo, você me perdeu há muito tempo. Só não percebeu. E eu não percebi que já tinha morrido por dentro. Mas agora eu vivo. Sem você. Ele assentiu. Você vai me perdoar algum dia? Pensei. Não sei. Talvez. Mas não por você. Por mim. Para não carregar essa mágoa. Entendo. Adeus, Valéria. Seja feliz. Você também. Seguimos cada um para o seu lado. Eu voltava para casa pensando, 28 anos juntos, e agora ele é um estranho para mim. Um completo estranho. E não doía, nem um pouco. Março chegou com sol e calor. O casamento de Mateu foi acolhedor. 20 pessoas em um pequeno restaurante. Mateu e Camila, felizes, radiantes. Eu olhava para eles e me alegrava. Mateu me abraçou. Mãe, obrigado por tudo. Por me criar, por me mostrar o que é dignidade. Eu chorei. Não sou heroína, filho. Sou só mãe. Ele me beijou na bochecha. Para mim, você é uma heroína. À noite voltei para casa. Olhava as fotos do casamento. Pensava, esta é a minha verdadeira vitória. Não o apartamento, nem o divórcio, nem o dinheiro. Mas o filho que cresceu e se tornou uma boa pessoa, que sabe amar, que sabe respeitar. Só por isso já valeu a pena passar por tudo. Levantei, fui até a janela. Lá fora, primavera. A neve está derretendo, os pardais estão cantando. A cidade desperta depois do inverno. Eu também estou despertando, depois de um longo sono. Tenho 48 anos. Estou sozinha. Tenho um apartamento, um trabalho, um filho, uma amiga. Não é muito, mas é meu. Ganhado honestamente, conquistado com luta. E eu sou feliz, não com aquela alegria barulhenta dos 20 anos, mas com uma felicidade silenciosa e profunda, quando você acorda de manhã e se alegra porque este é o seu dia, a sua vida, a sua escolha. Sabe o que essa história me ensinou? Que suportar não significa amar, que família não são os que estão por perto, mas os que estão com você, que respeitar a si mesma não é egoísmo, é necessidade. Durante muito tempo eu fui conveniente, boa, paciente. E sabe a que isso levou? Todos me usaram. Meu marido, a família dele, até eu mesma. Eu me usei como instrumento da felicidade dos outros. Agora eu vivo para mim. Você não pode dar aos outros aquilo que não dá a si mesma. Você não pode amar os outros se não ama a si mesma. Obrigada por terem estado comigo até o fim. Espero que esta história tenha sido útil para vocês. Espero que alguém entre vocês também encontre forças para mudar aquilo que já devia ter sido mudado há muito tempo. A vida é curta. Não a desperdicem com quem não dá valor a vocês. Cuidem de si mesmos. Amem a si mesmos. Respeitem a si mesmos. Até a próxima.